Muito bem. Encerrado aí o tema das causas excludentes de ilicitude, passemos à resolução de questões sobre a matéria. Primeira delas, vamos ver aí, as questões agora nesse bloco serão sobre excludente de ilicitude, crime tentado, crime consumado, arrependimento eficaz, desistência voluntária, arrependimento posterior. O que a gente viu aí nas últimas sequências. Beleza? Primeira delas. Pedro efetuou disparo de arma de fogo contra Paulo. Em seguida, arrependido, o levou até um hospital, onde, apesar de atendido e medicado, veio a falecer. Nesse caso, houve o quê? Bom, tá falando aí que ele se arrependeu e tentou consertar o estrago. Mas vamos lembrar o seguinte, não sei se você está lembrado, se não dá uma olhadinha no Código Penal lá de novo. Então, pode haver aí o arrependimento eficaz e o arrependimento posterior, certo? O arrependimento posterior não se destina a crimes cometidos com violência ou grave ameaça. Então, crime cometido com violência aqui no caso, tentativa ou homicídio ou quase homicídio, não poderia, certo? Não poderia. Disparo de arma de fogo, violência, não poderia. E arrependimento eficaz? O arrependimento eficaz pressupõe que ele consiga evitar o resultado. Então, se ele atirou, ficou arrependido, levou o cara no hospital e o cara sobreviveu, ele vai responder só pelo que ele já praticou, ou seja, lesão corporal. Mas aqui no caso, ele morreu. Então, o seu arrependimento não foi eficaz. O seu arrependimento não adiantou de nada. O que vai acontecer então? Vai responder pelo homicídio. Vamos ver se a gente acha essa alternativa aqui. Arrependimento posterior? Não, nem poderia. Nem crime cometido com violência. Licença voluntária? Não. Arrependimento eficaz? Não, não foi eficaz, percebem? Foi eficaz. Crime tentado? Não. Por quê? Porque consumou, o jeito faleceu. Então é crime consumado. Crime consumado mesmo. Beleza. Próximo. Em relação à responsabilidade do agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza. Desistiu voluntariamente ou se arrependeu de uma forma eficaz, impedindo que o resultado se produza. É correto afirmar o quê? Vamos achar qual a consequência aí para o arrependimento eficaz e desistência voluntária. Ah, não há nenhuma responsabilidade criminal possível? Não, né, pessoal? Não é bem isso. Há responsabilidade sim, mas essa responsabilidade, ela se limita ao quê? Ela se limita aos atos praticados. Então, correta a alternativa B. Lembra? Aquele que desiste voluntariamente de prosseguir na execução ou aquele que impede que o resultado se produza, vai responder aí pelos atos já praticados, apenas por... então, eu dei um tiro no braço, o jeito está parado lá, estou mirando na cabeça, de repente eu falo, vou parar, guardo a arma no bolso, tá? Desisti. Atirei no braço, podia continuar, posso, mas não quero. Lembra que distinguiu a tentativa? Tentativa é quero, mas não posso. Aqui é posso, mas não quero. Desisti, parei. Vou responder pelo quê? Pelo que eu já pratiquei. Lesão corporal. Tranquilo. Então, essa é a resposta. Alternativa B de bola. 3. No caso do cidadão beta disparar arma de fogo em direção ao cidadão alfa. Então, disparou arma de fogo em direção ao cidadão alfa, com intenção de matar. Mas não logrou seu intento, tem-se a figura do tipo penal o quê? Então ele disparou a arma de fogo com a intenção de matar, mas não conseguiu. É justamente aquela situação do eu quero matar, mas não posso. Por que não pode? Porque você errou a mira, isso é ruim de mira.
de alguma forma você não logrou o seu intento, você não conseguiu o seu objetivo. Você quis matar, atirou, mas não conseguiu o seu objetivo. O cara correu, você errou o tiro, a arma falhou, enfim, não conseguiu o seu objetivo. É um crime doloso ou culposo, pessoal? Doloso, certo? Dolo, intenção. Dolo, conhecimento mais vontade, tive intenção. Então, culposo já risco. Então, é doloso. Dolo tentado, dolo consumado, dolo eventual. Dolo eventual já excluo. Por quê? Não é eu assumir o risco, eu atirei. Não é eu assumir o risco por exemplo. Não. Eu quis. Agora, consumado ou tentado? Consumado não. Por quê? Porque eu não logrou o intento. Não logrou o seu intento. Não conseguiu matar, não alcançou o objetivo. Sobrou crime doloso tentado. Artigo 14, inciso 2 do Código Penal. O que mais? 4. Assinar a alternativa correta de acordo com o direito penal. Primeira, disse o crime tentado, o crime quando nele se reúnem todos os elementos da definição legal. Então, matar alguém. Quais são os elementos da definição legal? Matar alguém. Quando estão reunidos todos os elementos da definição legal, é o crime tentado ou consumado? Consumado. Então, não é tentado, está errado. B. O crime é tentado quando a gente causa o resultado por impureza? Não. Aí misturou tentativa e culpa. O crime é culposo quando a gente causa o resultado por imprudência. Lembra? Culposo. Imprudência, negligência ou imperícia. Isso é o crime culposo. Imprudência, negligência ou imperícia. Tentado é quando ele não consegue alcançar o objetivo. Ele queria, mas não conseguiu. Tá? O que mais? O crime é consumado quando a gente assume o risco? Não. Aqui é dolo eventual. Aqui misturou de novo. Misturou consumação com dolo eventual. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O crime é consumado quando preenche todos os elementos da definição legal. Então, matar alguém, matou alguém, isso é consumado. Agora, quando assumiu o risco é dolo eventual, assumir o risco. Dolo é querer ou assumir o risco de. Dolo direto, querer. Dolo eventual, assumir o risco de. D. O crime é culposo quando a gente assumiu o risco? Não, lembra? A gente falou muito disso. Culposo é imprudência, negligência ou imperícia. Assumir o risco é dolo eventual. Tomara que ele esteja certo, senão não vai ter alternativa certa aqui. Vamos ver. O crime é culposo quando a gente deu causa resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Perfeito. Imprudência, negligência ou imperícia. Isso é crime culposo. Maravilha. Marcamos letra E, que é a certa. Quinta questão de hoje. Não há crime quando a gente pratica o fato. Então, o que a gente vai achar aqui? A gente vai achar as causas excludentes da ilicitude. O que exclui a ilicitude? Tem que saber, falamos exaustivamente disso. Então, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Essas quatro, professor, essas quatro. Então, vamos achar. Estado de necessidade? Sim. Legítima defesa? Sim. Estrito cumprimento do dever legal? Sim. Exercício regular de direito? Sim. Violenta emoção? Não. Estava com muita emoção. Exclui a ilicitude? Não, continua sendo crime. A gente vai ver que pode baixar a pena? Pode, mas continua sendo crime. Então, 1, 2, 3 e 4 corretas. Não, equivale, né? Apenas a 5 está incorreta, ou seja, 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Maravilha! Sexta questão. Inclui-se, dentre outras causas excludentes de ilicitude, qual? Então, quero achar aqui uma que seja causa excludente da ilicitude. Vamos ver. Coação irresistível? Não farei isso com vocês. A gente vai falar, quando a gente fala de culpabilidade, a coação moral irresistível está lá no tema culpabilidade. Obediência hierárquica também. Obediência hierárquica é outra coisa que está lá no tema culpabilidade, não é excludente de ilicitude. O que mais? Embriaguez voluntária. Nada a ver. Emoção, nada a ver. Causa de ilicitude é o quê? Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, registro regular de direito. Então, resposta correta, estado de necessidade. Sétima questão. Sempre exclui a ilicitude.
exceto, ou seja, você vai achar aqui uma das que não sejam causas excludentes de ilicitude, tá? Legítima defesa real, certo. Estado de necessidade, certo. Estrito cumprimento do dever legal, certo. Consentimento do ofendido, não lembro dessa, professor, deixar aqui. Exercício regular de direito, certo. Então sobrou consentimento do ofendido. O que é, afinal, consentimento do ofendido, professor? Bom, consentimento do ofendido é uma causa supralegal, que exclui a ilicitude em alguns casos. Em alguns casos. Aqui está falando sempre exclui a ilicitude, então não serve. Em alguns casos, podemos falar em consentimento do ofendido. Duas situações básicas de relevância do consentimento do ofendido no direito penal. Primeiro, o consentimento do ofendido que exclui a própria tipicidade. Como assim, professor? Qual é a redação do tipo penal de estupro? Constranger alguém a manter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso. Então você tem que constranger alguém a manter conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Se alguém consentiu com a conjunção carnal ou com outro ato libidinoso, não tem estupro, tem uma relação sexual consentida. Então, essa conduta é típica? Não é típica. Por quê? Porque a pessoa consentiu. Então, naquela nossa escadinha, esse consentimento exclui já a tipicidade. Exclui o fato típico. Nem chega em falar em fato típico. Então, o consentimento do ofendido atua aí para excluir a tipicidade. Mas o consentimento pode atuar aqui também como excludente da ilicitude, embora não esteja previsto na lei, reconhece em alguns casos. Como, por exemplo? Por exemplo, o quê, professor? O UFC, vai ter luta do UFC, luta de MMA, aí, vai ter luta do Vitor Belfort. Ele vai lutar. E ele vai dar muita porrada, ou como tem acontecido mais, ele vai tomar muita porrada. É lesão corporal, né, professor? É lesão corporal, então é fato típico. Por quê? Porque ofendeu a integridade física de alguém. Mas esse alguém consentiu com isso. Esse alguém entrou numa competição esportiva sabendo das regras. Então, por mais que seja um fato típico, teve lesão corporal. Mas foram lesões consentidas. Outro exemplo, tatuagem. Fazer uma tatuagem do Mike Tyson na cara. Isso é uma lesão corporal? É. Permanente, uma deformidade na tua cara. Ou então o cara que põe aquelas... Não é nem piercing, é um negócio por dentro que vai modificar. É lesão corporal. Mas houve consentimento. O que mais, professor? Transplante. Ah, dá para viver sem um rim? Dá. Posso doar um rim, não é a mesma coisa, não é a minha vida, mas vou ficar com uma lesão gravíssima aqui, uma lesão que vai comprometer o funcionamento do meu corpo. Mas eu posso fazer um transplante do rim, posso doar meu rim, posso consentir. Agora, eu posso falar, me mata, consentir, me mata, não quero mais viver, me mata, por favor. Não posso. Se alguém me matar, vai responder por homicídio. Ah, mas ele consentiu, não posso. Então, não é sempre que exclui a ilicitude, beleza? Tranquilo. Oitava. É correto afirmar que há ilicitude, ou seja, se há ilicitude, é porque não há excludente de ilicitude. Há ilicitude em que fato? Praticar esse dever legal? Não, aqui não há ilicitude. Aqui é excludente, então não. Praticado em contrariedade ao ordenamento jurídico. É isso. Então, há ilicitude, existe o ilícito, o não lícito, quando o fato é praticado em contrariedade ao ordenamento jurídico. É uma questão mais semântica do que jurídica essa. Mas vamos ver as outras. Então, praticar esse direito? Não, aqui não há ilicitude. Aqui há excludente de ilicitude. Se há excludente é porque não há ilicitude. Exclui a ilicitude, ou seja, torna lícito. Estado de necessidade? Não. Praticar de presunção de uma agressão a direito próprio ou de outra. Em presunção de uma agressão, torna aí uma legítima defesa putativa. Então, a ilicitude, existe ilicitude quando o fato é contrário ao ordenamento jurídico. Isso é ilícito, não lícito. Joia, professor. O que mais? O médico que, durante um plantão, realiza intervenção cirúrgica justificada por iminente perigo à vida, sem o consentimento do paciente ou seja, o cara está morrendo.
cara está morrendo, o cara está morrendo, o cara está morrendo. E o médico vai decidir, será que eu vou agir e fazer uma transfusão de sangue? Ou será que eu espero, vou pedir o consentimento dele ou da família para saber se ele como tem uma religião aí que não permite a transfusão de sangue, se ele é testemunha de Jeová. O que ele faz? Não, o médico toca o pau. Por quê? Porque o paciente está correndo risco, está de necessidade, é o perigo. Então, vou perguntar antes a crença dele, eu vou salvar a vida dele, salva a vida dele. Então, não é constrangimento legal, não é lesão corporal, não é crime de perigo, não é nada, não é crime, pois o paciente corria risco de morte. Joia! Próxima! Vamos ver o que está correto aqui. Na desistência voluntária, o processo de execução do delito ainda está em curso. No arrependimento eficaz, a execução já foi encerrada. Perfeito. Desistência voluntária, o processo de execução está em curso e ele para. Ele para porque ele quer. Ele podia continuar, mas não quer. Posso, mas não quero. E no arrependimento eficaz, a execução já foi encerrada. Mas ele vai lá e consegue reverter o resultado, certo? O Instituto do Arrependimento Posterior é incompatível com o crime de violência contra as pessoas. Perfeito, falei disso quando eu falei na primeira questão. Arrependimento posterior é para crime eminentemente aí patrimonial. Furtei, devolvi, então vai ter uma causa de diminuição de pena. Violência ou grave ameaça, não, tá certo? Há que se falar em crime impossível quando uma gestante, querendo pôr termo à sua gravidez, não obteve o resultado porque usou medicação abortiva com prazo de validade expirado. Você lembra que quando eu falei em crime impossível, eu falei que o meio tem que ser absolutamente ineficaz? Então, se ela quiser praticar aborto se entupindo de açúcar e farinha, fazendo bolo, vou comer muito bolo para me abortar. Aí não. Por mais que ela tenha intenção não é crime impossível. Agora, medicamento com prazo de validade expirado não é um meio absolutamente ineficaz. Mesmo com a validade expirada, pode acontecer. Então, ele é relativamente ineficaz. Então, não é crime impossível, não. Responde pela tentativa. Se ela não obteve o resultado, ela responde pela tentativa, porque ela tentou abortar. Não conseguiu, mas o meio não era absolutamente ineficaz. Então, só temos aí 2 afirmativas corretas. 2. Por quê? A terceira aí não é crime impossível. Joia. Em relação à desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior, o que é correto afirmar? Primeiro, nos crimes cometidos mediante o uso de violência ou grave ameaça, em sendo reparado o dano ou restituído a coisa antes da data a pena é reduzida de 1 a 2/3. Está certo ou está errado, professor? Está errado. Violência ou grave ameaça não cabe arrependimento posterior. Quando a gente voluntariamente desiste de prosseguir na execução do crime ou pede o resultado do produto, ficará isento de pena. Errado, não é que ele fica isento de pena, ele responde pelos atos já praticados. Errado. 3. Quando a gente voluntariamente desiste de prosseguir na execução do crime ou impede o resultado do produto, somente responder pela praticada. Perfeito, aí está certinho. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparar o dano até receber a denúncia por ato voluntário apenas aí está certinho, sem violência ou grave ameaça. Então, quais estão corretas aí? Quais estão certinhas? A 3 e a 4. 3 e 4 estão certinhas. Sobre a desistência voluntária e arrependimento eficaz, assinale a alternativa correta. O agente que voluntariamente impede que o resultado se produza não responde pelos seus atos. Mentira. Ele responde pelos atos já praticados. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir a execução não responde pelos atos desde que tais atos não configurem isoladamente crime ou contravenção. Aí sim. Ele responde pelos atos se esses atos forem criminosos. Então, ele deu um tiro para matar, pegou no braço, cometeu lesão corporal. Aí, ele vai responder pelo que ele já praticou. Então, para ele responder, o ato tem que ser crime. Beleza, B está correta. Sobre o tratamento da legítima defesa da necessidade, marca a alternativa incorreta. Então, não pode alegar que tinha o dever de enfrentar perigo. Tá certo.
No caso do estado de necessidade, embora seja razoável exigir o sacrifício, a pena poderá ser a metade. É isso aí. É isso aí, aquele parágrafo do artigo 24 que a gente viu. Então, embora seja razoável exigir o sacrifício do direito ameaçado, a pena pode ser até reduzida pela metade. Essa está errada. É isso aí, pessoal, essa está errada. É de 1 a 2/3, lembra? É isso aí, é de 1 a 2/3. Então, essa está errada. Essa está errada. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente necessário, repele a agressão. Certo. Considera essa necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem por diversos direitos para a lei, do sacrifício seria exigir. Certa também. Então, o que está incorreto é a letra B. Justamente porque no estado de necessidade, de 1 a 2/3. Parágrafo 2º, reduzida de 1 a 2/3, e não da metade. Beleza, pessoal? Voltamos aí no próximo bloco, resolvemos as questões que faltam e entramos na matéria nova, culpabilidade. Até já.